Oi, gente, tudo bem com vocês? A palavra de hoje fica no livro de Romanos, capítulo 3, tá? A justiça de Deus. Eu quero dizer pra vocês que hoje, não sei direito que dia é hoje. Eu acho que hoje é 20 ou 21, não sei. Hoje é domingo. Tá, nós estamos, né? O Brasil todo está lutando contra esse mal, né, que é esse coronavírus, né? Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso é permissão de Deus, né? Vai ter algumas pessoas que vão se converter, né, durante esse coronavírus, né? E já tem outras, né? Deus é que sabe, né? Mas eu sei que isso tudo é permissão do Senhor, essa enfermidade sobre a terra. E Deus, quando quer abalar, Deus abala mesmo, Deus abala. E isso aí foi para abalar o mundo mesmo, gente, porque imagine você ficar dentro de casa, sem poder sair, sem poder ir em todos os lugares. Você ir na loja, a loja tá fechada. Você ir trabalhar, tem gente que não tá podendo nem ir trabalhar. Por causa disso, né? Então, ficar sem transporte também. Tudo isso é pra abalar o mundo. É pra Deus mostrando às pessoas que elas precisam de Deus, né? Porque uma doença que veio de tão longe, né? Aquela doença poderia até não existir. Aquela enfermidade poderia até não se proliferar, mas Deus permitiu se proliferar pelo mundo, se reproduzir. Foi por isso. Foi por isso que Deus permitiu se reproduzir essas coisas. Para mostrar a glória dele para o homem, né? Deus mostra a glória dele. Deus mostra que o homem é barro. Que uma coisinha tão pequena como uma bactéria pode destruir a vida de muitas e muitas pessoas. Mas se a gente tem Jesus, a gente não tem que temer, não. Claro que a gente não vai tentar Jesus, né? Nós não vai tentar Jesus. Nós não vai fazer as coisas erradas. Sair, né? Como tô vendo no jornal, né? Que tem gente que tá saindo. Tá morando em cidades que já tem contaminação. E mesmo assim tá indo pros lugares cheios, né? Pra boate, baile funk, né? Fecharam até as igrejas. É tão essa enfermidade que veio sobre o mundo. Foi Deus que permitiu, por isso também que estão fechando as igrejas. Eu creio que foi Deus que permitiu. Porque Deus veio para mostrar que as pessoas precisam de Deus. Não é Deus que precisa das pessoas. Não é Deus que precisa das pessoas. Quantas pessoas estão em casa morrendo de medo? Tem umas que estão com medo de ficar doentes, né? Já tem outras que estão doidas para ir pra rua, né? E já tem outras que não tá nem aí. Tá indo até pro lugar que tem muita multidão. Não tá com medo de se contaminar, né? Mas Deus sabe como trabalhar, né? Então, a palavra de não perca a sua fé. Fique na sua casa sossegado, orando em nome de Jesus. E eu creio que muitas pessoas vai se converter. Muitas pessoas vai se converter no mundo através que essa enfermidade não chegue até a vida delas, né? Mas através disso, muitas pessoas vão se converter no mundo, em nome de Jesus. A palavra de hoje fica no livro de Romanos 3. Vamos lá. A justiça de Deus. Tudo a ver, né? Que eu falei. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro.
e todo homem mentiroso, como está escrito, para que, justificado em tuas palavras, e vença quando fores julgado. E se a vossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos porventura? Será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Tá vendo? Igual eu falei aqui. Ó, se Deus fosse injusto, né? Como tá falando aqui, a palavra de Deus, né? Que a justiça de Deus vem sobre todos. Tem vez que demora de vir, mas ela vem. A justiça do Senhor, ela não falha. Sabe por quê? Porque Deus é verdadeiro. Eu li aqui, tá na palavra. Deus é verdadeiro. Tem vezes que a gente tá dormindo e não vê, mas tudo se cumpre. E o homem que diz que não tem pecado, esse é mentiroso, né? Tem gente que diz que não tem pecado, eu não tenho um pecado, eu nunca pequei hoje. Eu não pequei hoje, eu não pequei ontem, eu não pequei antes de ontem. Isso é mentira. Todo mundo peca até quando a gente pensa uma coisa errada é pecado, né? E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Pois como eu falei dessa enfermidade, né? Eu fiquei muito pensando assim, meu Deus, por que eles não já sabiam que essa doença existia? Por que as pessoas viajou pra lá, meu Deus? E voltou trazendo essa doença, né? Por quê? Ah, Deus sabe por quê. Deus sabe por quê, minha gente. Deus sabe tudo. Deus sabe o trabalhar dele, o que vai acontecer durante essa tribulação que está agora, né? De maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Tá vendo? A palavra de Deus está dizendo aqui que como é que Deus vai julgar o mundo se ele não for justo? Pode um injusto julgar alguém? Ele tenta julgar, mas ele não pode. Pode um impuro julgar alguém? Pode o pecador julgar alguém? Não pode. Não pode. Não pode, né? Não pode de jeito algum. O Senhor, ele é justo. Deus, Deus, ele é a verdade. Deus é verdadeiro para sempre, né? E todo homem é mentiroso. Por isso que pra gente ser salvo, pra gente ser salvo, a gente tem que buscar a santidade. A santidade. A gente tem que buscar a santidade, a salvação, o Espírito Santo, pra gente chegar lá no céu, pra gente ser juiz, porque na palavra de Deus diz que os que forem arrebatados vão julgar o mundo. Eles julgarão o mundo, julgarão a terra. E pra gente julgar, a gente tem que ser justo. Justo. Como tá na palavra do Senhor, que aquelas pessoas, elas foram apedrejar, né? Maria Madalena, né? E acusaram ela. Falaram, ela é uma prostituta. Ela tem que morrer apedrejada. Mas Deus olhou para aqueles homens, Jesus, né? E disse, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Porque Deus viu, todos eles eram pecadores. Mas eles queriam ser melhor do que Maria Madalena. Querendo dizer assim que o pecado que ela cometeu era o pior pecado. Mas todo pecado para Deus é pecado, né? Mas Jesus teve dó daquela mulher. Aí depois Jesus perguntou a ela, mulher, cadê os seus
As pessoas que te acusam, onde elas estão? E a mulher disse, eles se foram, né? A gente já leu a Bíblia, a gente já sabe. E Deus disse para ela, eu também não te acuso, né? Eu também não vou te apedrejar, vai embora e não peque mais. O único que poderia apedrejar aquela mulher era Jesus. E Jesus não apedrejou Madalena, né? A prostituta. E ela virou seguidora do Senhor Jesus. Depois ela virou seguidora, ajudava os discípulos de Deus, né? Fazia a obra. Aquilo foi uma demonstração muito grande de amor que Jesus mostrou para ela e para nós. E Deus ainda corrigiu os homens, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Deus corrigiu. Deus corrigiu aquelas pessoas. Mesmo elas não gostando, Deus corrigiu. E é assim no nosso tempo. Deus também corrige as pessoas. As que estão dentro da igreja, as que estão fora. Todo mundo. A gente busca a santidade, mas as pessoas também erram. Estão dentro da igreja. Muitas não querem assumir, mas elas erram também. Que até no pensar a gente peca, que a gente não é perfeito. O ser humano, ele é falho, muito falho. A diferença é que uns assumem e outros não, né? E Deus, ele é justo. E eu tava falando sobre a justiça de Deus. Deus teve piedade daquela mulher. Eu também falei sobre a enfermidade que tá no mundo, né? Esse tal de coronavírus aí. Isso pode ser a justiça de Deus também sobre a terra. Por quê? Porque muitos já pecaram e não se arrependeram. Aí a gente vai dizer, Deus não quer que as pessoas sofram. Deus não quer que ela sofra. Mas Deus é um pai. O pai, tem gente, né? Tem algumas pessoas, né? Que quando o filho faz algo errado, né? Ela vai lá e dá umas palmadas, né? Tem gente que é contra bater, né? Um exemplo que eu tô dando é esse. Quando o filho faz algo errado, o pai corrige. Ou bota de castigo, né? Jesus está fazendo isso com as pessoas. Eu creio. Tem gente que não vai acreditar. Mas Deus tem a forma certa de trabalhar. Do jeito que Ele quer, Ele faz. Do jeito que Ele quer, Ele faz. Ele trabalha. Ele corrige. Essa enfermidade está no mundo. Muitos vão até blasfemar e dizer, né? Cadê Deus? Deus não é bom. Porque Deus não cura. Porque Deus deixou essa doença se espalhar pelo mundo. Mas Deus sabe o que Ele faz, né? No tempo dele, Ele vai fazer um milagre. Ele sabe por que trouxe essa enfermidade. No passado, Deus, há muito tempo atrás, no Velho Testamento, tá dizendo lá que existiam os 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer ao Senhor. Eu creio que muita gente vai ser curada dessa enfermidade que está no mundo. Mas Deus é que sabe quem vai ser grato a Ele pela cura. Deus é que sabe. E no Antigo Testamento também está dizendo sobre Noé. Que Noé, tem muitos exemplos. Noé de Senhor Jesus, que eu creio que Deus é um, né? Jesus mandou Noé fazer a arca. E ele demorou 100 anos, né? 100 anos Noé demorou para fazer a arca. 100 anos é muito tempo, gente. E ele pregou para aquelas pessoas daquele tempo.
E aquelas pessoas não quis. Imagine 100 anos você pregando, 100 anos você pregando, você dizendo a mesma coisa, você dizendo, você construindo, as pessoas olhando e julgando, dizendo que é doido. Isso não vai acontecer, você tá ficando doido. E você pregando que Deus vai voltar, que o dilúvio vai vir, o dilúvio vai vir. E as pessoas querem acreditar e nascendo gente, e as pessoas crescendo, nascendo, crescendo, envelhecendo, casando, tudo isso acontecendo. E as pessoas não. Depois o dilúvio veio. Depois Noé entrou na arca com seus filhos. E o dilúvio veio. E elas se arrependeram bastante. Elas se arrependeram. Elas se arrependeram. Claro que se arrependeram porque ninguém queria morrer. Quando chegou no dia, Jesus veio, né? Eu falo Jesus porque eu creio em um único Deus, né? Depois eu vou explicar pra vocês. E tem gente que crê na Trindade, né? Depois Deus falou pra Noé que ele entrasse na arca com a família dele. Noé entrou. Entrou na arca com a família dele. E quando a água veio, eu sei que todo mundo se arrependeu de não ter entrado com Noé. Porque ninguém queria morrer. No nosso tempo também é assim. Deus está chamando muitas pessoas. Imagine Noé pregou 100 anos. Demorou 100 anos. Já teve gente que estudou a Bíblia. Já me disse isso. Que demorou 100 anos para Noé construir a arca. 100 anos é muito tempo. Muito tempo. E 100 anos. Ele pregando, chamando as pessoas. E as pessoas rindo dele. Zombando dele, dizendo que ele é louco. Você tá ficando louco. Isso nunca vai acontecer. E os anos se passando. E ele pregando. E as pessoas dizendo a mesma coisa. Não é fácil. Noé sofreu. Eu sei. Nós, é ser humano, nós sabe. Noé sofreu. Mas ele fez aquilo que Deus ordenou a ele. E a palavra de Deus se cumpriu. Deus salvou ele e a família dele. E aqueles animais também. E no nosso tempo, muitos pregam em muitos lugares. Nas ruas, nas escolas, nos hospitais. E muitos zombam também. Mas quando Deus vier e as pessoas subir e as outras ficar, eu sei que elas vão se arrepender. Todo mundo sabe que elas vão se arrepender. Ninguém quer ir pro inferno. Ninguém quer ir pro inferno. Mas o problema é o arrependimento, né? O arrependimento tem a ver com a justiça de Deus. Quando você se arrepende, Deus te perdoa. Deus perdoa. Agora, quando a pessoa não se arrepende, não tem como Deus cessar. Como é que Deus vai cessar a ira dele se a pessoa não se arrepende? Ela não se arrepende do que fez. Como é que Deus vai cessar a ira dele? Não tem como. E bem assim é no tempo de hoje. Esse mal que está sobre a terra, essa enfermidade, isso pode ser a justiça de Deus, né? A justiça de Deus
sobre as pessoas, sobre as que creem e as que não creem, porque as pessoas que creem em Deus, elas também erram. Elas não querem dizer, mas elas também erram. Todo mundo tem pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Elas também erram. Não quer dizer. Deus sabe como trabalhar, né? E que a gente venha se arrepender. Cada um de nós venha se arrepender. Venha se arrepender para Deus fazer em nossas vidas um milagre, para a gente ser salvo, para a gente entrar na arca, para a gente ser arrebatado. Porque Noé pregou 100 anos. 100 anos ele viu as pessoas zombando dele, rindo dele. Pessoas até morrendo. Sem se arrepender. Sem crer em Deus, né? Sem crer. E que a gente possa se arrepender dos nossos erros enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele não foi. Ele entrou no barco, foi para outra cidade. No caminho, Deus mandou uma tempestade, né? Aí, Jonas mandou que jogasse ele no mar. Os outros marinheiros, cada um orou ao seu Deus, né? Aí, quando chegou na vez de Jonas, ele estava dormindo. Os marinheiros acordaram ele e falaram: Jonas, clame a seu Deus. Talvez a tempestade passe. E Jonas disse que jogasse ele no mar, que a culpa era dele. E quando eles jogaram ele no mar, a tempestade passou. Veio um peixe, né, grande, engoliu Jonas. E aí acalmou a tempestade. No nosso tempo também é assim. O mundo tá desse jeito. A culpa é do diabo, com certeza. Mas também é culpa das pessoas que não querem se arrepender. Elas não querem se arrepender. O Senhor fará justiça. O Senhor fará justiça. O homem querendo, o homem não querendo. Deus não precisa do homem. O homem que precisa do Senhor. E que a gente possa se arrepender. Também muitas pessoas morreram, né? Essa enfermidade aí pelo mundo. Deus é que sabe, né? Pra onde elas vão, né? Se elas morreram sem Deus, Deus vai julgar, né? Sem conhecer Jesus, Deus vai julgar cada uma delas. E as que morreram conhecendo Jesus, Deus vai julgar também, que Deus é justo. Essa foi a palavra de hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido. Não sei. Não tá fácil pra ninguém. Mas Deus sabe como trabalhar. Comente aqui embaixo. Se inscreva, deixe o seu like. Seja abençoado em nome de Jesus. E Deus é sempre justo, né? E nele não há nenhum engano. Nele não há nenhum erro. Nele não há nada errado. No Senhor Jesus. Deus é luz e nele não há escuridão. Até a próxima e tchau.